Boa tarde, gente. Muito bom com vocês. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela internet. É muito bom acompanhar pela internet, mas bom mesmo é estar aqui. Na verdade, a igreja tem cheiro, a igreja tem toque, tem presença. Que bom. Deixa eu perguntar a você algo, começar perguntando assim. Quando você olha para um quadro desse aqui, que você tem aqui atrás de mim, o que é que vem na sua cabeça quando você vê um quadro desse? Vai pensando aí. Quando você vê um painel desse, o que é que lhe ocorre? Hã? Oficina, né? Esse está meio óbvio. É uma oficina mesmo. Sabe o que é que me ocorre quando eu olho para o painel? Me ocorre o seguinte, que alguém deve trabalhar muito nesse lugar. Que esse é um lugar de trabalho. Isso é uma oficina, um lugar de trabalho. Uma oficina vai ser sempre um lugar de trabalho, verdade? Inclusive, em alguns idiomas, a palavra para escritório é oficina, né? No espanhol, pelo menos é assim. Então, vocês já devem ter visto agora uma outra tela que eu vou botar aqui. Vocês já devem ter visto alguma beleza dessa aqui. Vai, Pedro. Coloca, você já viram algum? Deixa eu ver. Pela faixa etária que eu estou vendo aqui. Né? Não, tem gente aqui. Não, você também. Não, você aqui, doutor. Você lembra. Você lembra? Meu pai tinha um desses. Meu pai teve um. Meu pai teve 3 DKV Vemag. E meu tio tinha uma Vemaguete. A Vemaguete era hoje o que é o State Wagon da Vemag. Pense num carro duro. Pense num carro, fumaçava que só. Mas era lindo, não era não? Puxa. E o Fusquinha ali? Olha, essa caminhonete aí. Pois é, você quando vê um negócio desse, você fica assim, esses carros são novos? Eles são recentes? Não, isso é da década de 60. Só que, aliás, eu acho que a maioria de vocês aqui sequer havia nascido. Mas eles são carros restaurados. Restaurados. Os que conhecem dessas coisas de restauração dizem que é muito melhor você fazer um novo do que você restaurar um. Restaurar dá trabalho. Restaurar dá trabalho. Leva tempo. Mas no final eles ficam assim. Aqui em Candeias, de vez em quando passa um DKV desse assim, novinho. E eu fico olhando para aquilo, poxa, que coisa bonita. O cara restaurou aquilo tudo. Ele é novo. Aliás, ele é recente? Não. Ele é antigo, mas é restaurado. Tem cara de novo. Parece que saiu da loja ontem. Agora, vocês estão vendo aqui uma beleza. Hoje, talvez, o que é que o Bispo Miguel vai fazer? Ele vai sair de moto por aí. Todo mundo deve estar pensando, o que é que vai fazer com essa moto? Por que tem uma moto na igreja, hein, Augusto? Por que tem uma moto na igreja? Que novidade é essa? Olha, vê bem, eu quero apresentar para vocês uma beleza de motocicleta. Eu quero apresentar para vocês uma joia, um último lançamento, hein, Marcos Celso? Essa é uma CG 125, modelo 1979, não é, Rui? 1979. Quem nasceu de lá para cá, aqui? Quem é de 79 para frente aqui? Vai, levanta a mão, que é a maioria, que eu sei. 80, 81, 82, 90. Ó, vocês não sabem nem o que é isso, só o Marcos Celso que sabe. Que Marcos Celso tinha uma dessa, na realidade. Ele andava. Essa moto, ela é uma moto produzida em 1979, saiu da revendedora linda, chamava a atenção de todo mundo, pintura metálica, algo que era muito novo, né? Mas ao longo do tempo, ela foi se desgastando, foi se desgastando. E todo equipamento que a gente tem, um carro, um equipamento, tem um manual. Às vezes a gente não segue o manual, não troca o óleo, não limpa direito, não cuida, né, não dá a manutenção adequada. E o que acontece? Na estrada da vida, ela vai se desgastando, vai se deteriorando. Isso aconteceu com essa moto também. Caiu em buraco, estragou o amortecedor e a vida deixou ela. Quer ver como? Olha, deixou ela assim, ó. Essa moto,
era essa aqui, ó. Olha só como ela era, tá vendo? Toda desgastada. A estrada da vida dessa moto fez um estrago nela. Mas um amigo meu, de juventude ainda, de quase adolescência, que gosta desse negócio de moto, ele passou lá por Minas Gerais um dia e viu a carcaça dessa moto. E fez um negócio lá, comprou, trouxe para aqui, para Recife, e ele começou a restaurar essa moto. E essa moto aqui foi sendo restaurada e terminou sendo o que vocês estão vendo aí. Agora, deu trabalho, deu muito trabalho, levou tempo. Levou muito mais tempo do que para produzir ela. Para produzir foi assim, ó. Linha de produção no instante fez. Mas depois, para chegar nesse ponto, deu muito trabalho. Esse meu amigo está aqui hoje, está aqui na terceira fileira. Rui, faz 30 anos que eu chamo ele para a igreja. Ele nunca veio. Aí veio hoje, porque a moto dele está exposta aqui. A moto dele está aqui. Então, Rui trabalhou com essa moto, que ele é apaixonado por isso, com todo zelo, com todo cuidado. Ele até fabricou peça para essa moto. Até fabricou peça para ser encaixado aqui. Agora, se você olhar mais na frente, outros lados, você vai ver que isso deu trabalho. Isso dá trabalho. A verdade é essa. Agora, cada parte desse equipamento aqui, dessa motocicleta, ela foi trabalhada porque ela havia se desgastado. E ela foi voltando a funcionar. Se você ligar ela ali, ela sai por aqui funcionando perfeitamente, da mesma maneira que estava funcionando em 1979, quando saiu da revenda. Sabe o que eu acho? É que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de vidas, de pessoas que, em algum momento, se afastam do propósito original de Deus nas suas vidas. Em algum momento, se afastam. Na estrada da vida, em algum momento, em alguma situação, se desgastam, perdem a sua originalidade, perde a aparência, já dificilmente vai ser identificada como alguém que andou um dia com Deus, mas em algum momento essa relação se refaz. Em um momento, basta uma palavra, essa relação pode se refazer. E essas mesmas pessoas podem e são totalmente restauradas. Porque Deus é um Deus de restauração. Deus é um restaurador de vidas. Deus restaurou a sua vida, restaurou a minha vida e vive restaurando vidas. Nós fomos criados originalmente por Ele de uma maneira especial. Ele nos colocou nesse mundo, Ele nos lançou, Ele me lançou em 1956. Eu fui a avant-première meu. Eu apareci no mundo em 1956, olha só. Depois, em 1979, teve um segundo lançamento, foi quando eu conheci a Cristo. E ali, nesse intervalo, eu andei pela vida e na estrada da vida, eu me desgastei, assim como muitos se desgastaram. E nós vamos perdendo a aparência original nossa, vamos perdendo aquilo que é a nossa essência da nossa vida com Deus, mas em algum momento acontece uma restauração, porque Deus é um Deus de restauração. Há um capítulo na Bíblia, lá em Jeremias. Jeremias é o profeta da restauração, é o profeta da lamentação, porque ele profetiza num tempo onde o povo estava cativo na Babilônia. E o povo sofria muito. E ele exortou, aqui no capítulo 29, 30, 31 de Jeremias, ele exortou o povo, olha, vocês não têm ânimo. Em outras palavras, ele disse, vocês não vão sair daqui agora não. Vocês vão passar muito tempo. Então pode casar, ter filhos, criar sua cultura aqui, porque a coisa vai ser assim. O texto lá de Jeremias, a certa altura, diz assim, numa profecia, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente, verá, restauração, o Senhor a abençoe, a morada justa, o monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores, agricultores, quanto os pastores que conduzem o rebanho. E ele diz aqui no versículo 25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Esse é o nosso Deus, é o Deus da restauração. A nossa vida pode ser comparada a uma motocicleta como essa. Lá atrás,
nós conhecemos a Cristo, nascemos de novo, a nossa vida foi zerada, um reset. É um reset na nossa vida. Ela foi zerada. Uma pessoa recém-convertida é como uma moto dessas, que sai da revenda cheirando a novo. Tudo novo. Tudo é, aliás, tudo é felicidade. Tudo é muito bom. Mas naquela estrada da vida, a vida nos esperava, né? Aquela estrada esperava a gente. E mexe com a gente. E vai mexendo. E desgasta você. Na estrada nós somos assim, então, aos poucos, perdendo o brilho de Jesus em nós, perdemos o propósito, perdemos a direção, perdemos o freio. Né? Tem gente que diz que não tem freio. É porque perdeu o freio. Em muitos casos, quando não perdemos a fé, a esperança, a gente vive um desgaste muito grande. E nessa estação que nós estamos vivendo aqui na igreja, na paz, nós estamos na estação do cuidado. E nós decidimos que íamos fazer uma série de mensagens cuidando de nós, falando sobre restauração. Estamos chamando essa série de mensagens Oficina de Restauração. Durante o mês de junho, essa igreja vai ser uma oficina de restauração. Então, se exponha a isso. O restaurador está aqui para restaurar as nossas vidas. Mas, se a gente quer começar por restaurar, o que é que a gente restauraria primeiro? Eu vou dizer, a gente restauraria primeiro aquilo que é um componente muito especial na nossa vida, que é a fé. Restaurar a fé. E é isso que nós vamos fazer. Aliás, a Bíblia diz, Paulo diz aos Romanos, o justo viverá pela fé. Isso não está na tela, mas me ocorre quando ele diz, o justo viverá pela fé. Mas é possível que a nossa fé se perca no tempo, se confunda. As coisas se desgastam, se confundem até se perder. Tem pessoas que dizem que perderam a fé. Quando isso acontece, acredite. Acredite. Isso pode acontecer. Mas a minha fé é muito firme, nunca vou perder. Espero que não, mas é possível. Admita a possibilidade de você, pelo menos, se confundir ou desgastar a dimensão da fé na sua vida. E é o momento que a nossa fé precisa, então, ser restaurada. Naquele momento, primeiro, se desgastou, em algum momento foi se perdendo, saiu da originalidade, aquele brilho não existe mais, está na hora de restaurar. Então, o que nós queremos é restaurar a nossa fé. A minha fé, para ser restaurada, eu quero dar aqui algumas dicas a vocês. Para restaurar a minha fé, o que é que eu faço então, Miguel, para restaurar a minha fé? Primeiro, anota aí no seu gás, se você puder, você decide ter fé apenas em Deus. Porque, gente, a gente pode iniciar com uma pergunta, por exemplo, onde anda a sua fé? Como anda ou onde anda a sua fé hoje? Tem gente que tem fé em tanta coisa. Tem gente que tem fé, por exemplo, tem gente que tem fé em si mesmo. É um tipo de fé? É. Mas o que é que o livro de Provérbios diz? Olha o que ele diz. Quem confia em si mesmo é insensato. Olha só. Quem confia em si mesmo é insensato. Então, se você é aquela pessoa que eu me garanto, isso não vai acontecer comigo, a Bíblia, não sou eu, chama você de insensato. Porque você mesmo viu que em algum momento você não se garantiu. Porque hoje você está dizendo que se garante. Na minha época, havia um compositor, na minha juventude, chamado Gonzaguinha. Gravou uma canção que dizia, não pare de sonhar. Mas olha como ele dizia. Ele dizia assim, a certa altura ele dizia assim, não vou cantar não, gente, nem se preocupe. Ele dizia assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Gente, eu cantei isso muito. Eu cantei em pé, de mão para cima. Não sei porque eu cantava de mão para cima, mas eu cantei. Eu acho que até com o Rui já, a gente foi em algum show onde a gente cantou isso. Cantou muito isso. Eu ficava dizendo, fé na vida, fé no mundo, fé no homem. E enfim, que fé é essa? Não vai dar encanto nenhum essa fé. O que há de errado nisso aí? Ela é muito positiva, mas confia apenas no ser humano. Paulo diz aos Filipenses assim,
Posso todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Tem gente que tem fé, por exemplo, em alguns ídolos. Se constrói ídolos para si mesmo. Fé em guru, fé em ídolos. A idolatria é algo muito perigoso, né? A Bíblia diz, Paulo diz aos Coríntios, meus amados irmãos, fujam da idolatria, porque tudo que não foca em Cristo é idolatria. Às vezes, algo muito pessoal pode ser um ídolo para você. Uma pessoa pode ser um ídolo, dinheiro pode ser um ídolo, uma carreira pode ser um ídolo, de você focar tanto que você perde o foco de tudo na vida. Então, a fé que anda nessa direção precisa ser restaurada. Quer ver outra fé que existe por aí? Fé em superstição, fé supersticiosa, fé na magia. Esse tipo de fé é aquela fé que desenvolve sempre uma superstição, que tem que bater 3 vezes no lugar, que agora nesse mês de junho, então, nem me fale. Na minha época tinha uma musiquinha que dizia, danei a faca no tronco da bananeira, Santo Antônio me enganou. Porque o cara danava a faca no tronco da bananeira, que era para sair o nome da pessoa com quem ele ia se casar. Pensa numa mentira. E você sabe o que? Na minha infância, eu enfiei a faca no tronco da bananeira. Saiu nada. Saiu só seiva de bananeira. Coitadinha dela. Fé na superstição, fé nessas coisas. Bota uma vela que vai cair o nome da pessoa. E por aí vai. Aqueles que praticam essas coisas, Paulo diz aos Gálatas, terão dificuldade em herdar o reino de Deus. Então a gente vive num país muito místico, né? Muito religioso. Pessoas sinceras vão sendo oprimidas às vezes por tantas coisas. O que é que há de errado nisso tudo? Porque está exercendo uma fé, está sim, mas está exercendo uma fé nesse mundo eclético, nesse caldeirão eclético religioso que a gente acaba caindo. Qualquer forma de fé religiosa, onde Jesus não é o começo e o fim, não é evangelho. Não é evangelho de Jesus Cristo. Você pode ser uma pessoa que tem fé na religião, sistemas, em dogmas. Você pode ser uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, sincera. Todavia, sua fé, se ela não estiver baseada em Jesus Cristo, você pode sutilmente ser seduzido. Mas agora se manifestou uma justiça, diz o texto bíblico, que provém de Deus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos creiam. Essa é a fé. Por isso precisa ser restaurada. A fé é tão importante que Paulo disse, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas a base, lá atrás, original de tudo, também Paulo diz aos Coríntios, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem para restaurar a fé é colocar ela na direção certa. A fé em Deus. A fé em Jesus Cristo. Essa é a fé que nos acompanha. Essa é a fé que eu, quem sabe, perdi em algum momento. Essa é a fé que, na estrada da vida, eu fui caindo e tropeçando. Mas Deus pode restaurar. Se você quiser restaurar, restaure também de outra forma. Quer ver um outro aspecto? Quando você quer restaurar a sua fé, tenha consciência do pecado, consciência do erro, consciência de quem você é. Saiba quem você é. Uma das coisas que traz a nossa fé de volta ao estado que ela foi um dia, firme, forte, é a consciência do meu estado de dependente de Deus. Quando eu me coloco fora da dependência de Deus, eu estou retirando o pecado, o erro, o engano, eu não erro, eu não falho, não me arrependo de nada. Sabe o que eu acho disso? Eu acho que isso acontece porque isso gera uma dependência de Deus muito grande. E a fé se fortalece, porque quando eu tenho essa dependência de Deus, é porque eu reconheço que por mim eu não consigo, por mim mesmo eu não vou conseguir. E foi isso que Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então eu caio novamente nessa reta de onde a fé é importante, porque eu não somente creio em Deus, mas eu sei quem eu sou. Sei que se eu não fizer isso, eu vou precisar ser restaurado. Eu vou perder o freio, eu vou perder a minha energia, eu vou perder o meu combustível, eu vou perder a minha esperança. Então essa palavra tem que estar por perto. O salmista diz assim, sei que sou pecador desde que nasci.
desde que me concebeu a minha mãe. Essa é a consciência. Lá em Efésios, Paulo diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Paulo está assumindo aqui, eu fui assim, nós fomos assim, mas nós podemos restaurar isso, nós podemos restaurar essa fé. Então, isso é algo muito otimista, porque a fé é otimista. A fé não é puro otimismo, mas a fé é otimista. Porque o que é fé na definição dos Hebreus, da carta aos Hebreus? É a certeza das coisas que não se vê. Então, isso é otimismo. Como é que eu posso ter certeza de algo que eu não vejo? É porque é otimismo. A palavra é otimismo. A fé é otimista. E numa sequência muito lógica, eu não somente foco a minha fé em Deus, eu reconheço quem eu sou, gero essa dependência, mas eu vou buscar o manual. O carro, quando você compra um carro, tem lá um manual. Ninguém vai ler esse manual. Ninguém lê manual. Você lê tudo, mas não lê manual. Sabe quando você vai ler o manual? Quando o carro quebrar. Ou quando você não souber o que fazer, estiver desesperado. Aí você vai ler o manual. Eita, o manual dizia isso, devia ter feito. Perdeu. Perdeu o boy. Agora já era, o carro quebrou. Então, eu confesso que eu não olho o manual do meu carro. Chega, você comprou uma televisão nova, colocou na sala, tamanho dessa tela aqui. Colocou na sua sala lá. O que é que você faz primeiro? Lê o manual. Mentira. Você liga na tomada. Você às vezes nem vê se é 220. Já liga e começa a mexer. Pega o controle. Aí não funciona. Você vai para onde? Para o manual. Ou vai para a internet. O manual nosso está nas nossas mãos. Esse aqui. Então, se eu quero restaurar a minha fé, fala bem. Fala sério, como diz o povo. Vai para o manual. O manual está dizendo como faz. O manual acabou de dizer. Ele disse para a gente aqui. Deus é o Deus que restaura o exausto e sacia o enfraquecido. Faz sentido. Porque a intimidade com esse livro é o que mantém a minha fé em dia. Para não precisar ser restaurado. Mas se eu, em algum momento, fraquejei, a minha fé se confundiu na estrada da vida, vai para o manual. A fé se baseia naquilo que eu absorvo da palavra. Olha bem, o que é que diz o texto de Romanos? Vê aí na tela. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, a coluna da fé é isso aqui. Isso aqui é a base, aliás, de toda a fé. É o nosso manual. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, o meu distanciamento dessa palavra vai fragilizar a minha fé. Presta atenção nisso, gente. Se a fé vem pela palavra, quando eu me afasto dela, eu vou me afastando, eu vou perdendo a originalidade da minha fé. Aí eu tenho que restaurar. Essa motocicleta, ela só ficou daquele jeito porque ela foi se perdendo na estrada da vida. E ela precisou que alguém um dia quisesse restaurá-la e foi lá e restaurou. Porque ela se afastou daquilo que era a essência dela. Ela começou a, às vezes, ser mal usada. E você, às vezes, como cristão, a gente usa mal a nossa fé, ou não usa a nossa fé, não exercita a nossa fé, não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não tem intimidade com ela. Ora, se eu não faço uso disso, se eu me afasto, entenda, eu enfraqueço. Não há nenhuma possibilidade. Se você se afasta do manual, você enfraquece. Se eu deixo de fazer isso, ela vai se degradando, vai se desfigurando. Somente uma restauração recupera. E isso dá trabalho. Dá trabalho. Melhor não precisar restaurar. Mas se precisar, vamos restaurar. Na sua vida espiritual não é diferente. Eu sei que tem gente que diz, eu não sei o que está havendo, a minha fé está muito frágil. Eu não quero ser simplista aqui, não vou ser simplista aqui. Mas nesses casos, avalie um pouco a sua vida, veja como está a sua vida em relação à fonte da fé. Porque a gente viu que a fonte é a palavra de Cristo. Não há como fugir disso. A gente se alimenta disso aqui.
Então se agarre com ela. Se agarre com ela. Tenha ela com você. Antes você, para andar com uma Bíblia dessa, você tem que ter uma pasta 007 desse tamanho. Hoje ela está no seu telefone. Hoje ela está aí no seu telefone. E você não precisa nem ler, você escuta. E não quer dizer que é preguiçoso, mas tem gente que só quer escutar. Não, porque eu reflito melhor. Será que é mesmo? Mas tudo bem. É melhor você marcar ali, leia, esteja em intimidade com ela. Ouça e aplique a palavra para restaurar a sua fé. Porque esse é um passo que você vai voltar. Restaurar é voltar e começar do original. Como é que era no começo? Como era naquele dia? Como era naquele dia que você conheceu a Cristo? O fogo que você tinha, o desejo, a sede, às vezes, da palavra de Deus. Tem que voltar lá. Para ter aquele mesmo fogo, tem que voltar o que produzia esse fogo. É a intimidade. Daí tem outra coisa que ajuda a gente nessa caminhada, sabe qual é? É se livrar do medo. Porque dá medo. Às vezes dá medo. Muita coisa dá medo. Muita coisa na vida cristã dá medo. E a gente tem que assumir isso. A vida cristã é uma vida pela fé, e a fé é a certeza do que eu não vi ainda, então significa que eu não conheço ainda. Eu aceito, eu creio pela fé. Então, às vezes, dá medo. Às vezes tem situações que a nossa fé fraqueja por medo. Mas ela é alimentada pela esperança. A gente vai ver isso semana que vem aqui. Mas agora eu quero dizer apenas que é a esperança que vence o medo. A nossa esperança nasceu lá em Jesus, que viveu tudo para que nós pudéssemos viver. Ele viveu tudo por nós. Olha o que diz o texto de Hebreus, lá no finalzinho, diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados com medo da morte. Esse fala do medo da morte. O medo da morte é o grande medo, que às vezes, de repente, é um medo um pouco que inconsciente, é um medo meio insensato. Porque você não pode ter medo do que você sabe que vai acontecer. Não é verdade? A não ser que eu esteja falando com anjos aqui. Mas nós sabemos que nós vamos morrer. Eu não sei se ele deu uma notícia ruim agora. Mas a verdade é essa. Então, a gente tem medo de morrer agora. Né? Medo de morrer agora. Mas vai morrer mesmo. Uma vez, dizem que Sócrates foi encostado numa parede e disse: o senhor está condenado à morte. Ele disse: pois bem, o senhor também. Ele disse para o juiz: o senhor também. Todos nós estamos. Mas não é o medo da morte só. Os pequenos medos é que nos escravizam. É o medo do dia a dia. A nossa esperança vem pela fé. Medos simples, medos diários, que consomem a gente muito mais do que os grandes medos. Essa semana todo mundo ficou com medo de ficar sem gasolina. Eu mesmo fiquei. Peguei a bicicleta. Mas eu vi aquelas filas intermináveis, gente trabalhando dentro do carro, dormindo dentro do carro, computador, gente com escritório dentro do carro. Uma beleza. Gabriel, o bichinho, passou uma manhã inteira para encher o tanque do meu carro. Mas são medos simples que consomem a gente, levam a ansiedade grande. E a fé ajuda, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A estrada da vida, muitas vezes, nessa estrada, mais uma vez eu vou dizer, a fé vai se perdendo. Aí para restaurar, eu me fixo nas palavras de Jesus. Medo faz parte da vida. Medo fez parte da vida dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, mas foi superado pela fé naquilo que Jesus disse. É assim que a gente vive. Não é diferente. Eu li em algum lugar que disse assim: quando o medo bater na porta, mande a fé abrir. E você vai ver que não tem nada lá. É vida pela fé. Não tenha medo. Sabe por que muita gente tem medo de viver a fé? É medo de afirmação, é medo dos amigos, é medo dos companheiros, dos colegas, é medo da faculdade, é medo da vida, é medo de não ser aceito. E aí entra num politicamente correto, que é meio que insano, a gente não precisa disso. Mas acontece. Então não tenha medo. Quer restaurar a sua fé? Larga o medo de lado. Venha com tudo para ela. E a última coisa que eu ia dizer era: rejeite. Restaurar a fé, rejeita a religiosidade. Rejeita isso.
Religiosidade é um mal na nossa vida. Religiosidade existe um abismo gigante entre fé e religiosidade. E nem sempre as pessoas entendem isso. Muita gente vive uma rotina de religiosidade e confunde isso com fé genuína. Às vezes você começa certo, anda pela fé, mas a rotina vai consumindo, a gente vai se permitindo entrar nela, chega a religiosidade. Eu vou dizer o que é religiosidade. Entenda isso. Religiosidade é quando a gente faz tudo que nós fazíamos pela fé, cheios de fé, agora a gente faz pela força do hábito. Pela força do hábito. Eu fazia, cheio de fé e de decisão. E a coisa foi na estrada da vida, foi caindo, se afastando, e aí hoje eu faço, mas faço pela força do hábito. Você vai na igreja? Vou. Você vai no rap? Vou. Você toca ali? Toco. Você faz aqui? Faço. Você faz aquela oração? Faço. Se me der, eu faço até outras. Mas muitas vezes faz pela força do hábito, que ficou naquela inércia, que veio no embalo da fé e foi acontecendo. Isso é religiosidade. É isso que Jesus condena. É isso que nós não queremos. O profeta Amós disse, tacitamente, ele disse, eu odeio, desprezo as suas festas e religiosidades religiosas e os seus ajuntamentos solenes. Longe disso. Jesus foi confrontado, sabe por quem? Todas as vezes, que Jesus foi confrontado, foi por religiosos. Ele nunca foi confrontado por uma pessoa simples, um camponês, alguém do povo. Não, esses iam a ele, buscavam dele. Mas ele foi confrontado por religiosos, toda vez. Olha o que o texto diz. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se os chefes dos sacerdotes religiosos, juntamente com os mestres da lei religiosos, os líderes religiosos, e perguntaram, com que autoridade você está fazendo isso? Com que autoridade? Nós, os religiosos, é que temos autoridade. Entenda, todos nós podemos viver uma realidade dessa na nossa vida. Todos nós podemos começar a dar aquele começo e cair na rotina, na mesmice. Daí é quando a fé precisa ser restaurada. Você não é uma motocicleta, um carro, mas você um dia foi produzido por Deus, foi gerado por Deus, com um propósito lindo, bonito. E na estrada da vida você foi perdendo. E a fé foi se desgastando. E hoje é dia de restaurar isso. O restaurador está aqui, é Ele. É o próprio Deus. O manual está conosco. A decisão é nossa. Vamos restaurar a nossa fé durante o mês de junho. Essa igreja será uma oficina de restauração. Que tal se a gente orar agora? Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, obrigado pelo que Tu trouxeste para nós e nos ajude na nossa dificuldade do dia a dia que temos, tantas vezes, de vencer essas barreiras da fé desgastada, da fé confundida. Ajuda-nos a restaurar a nossa fé, para que podemos viver os propósitos que Tu tens para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém.